Então, o professor Wander Monteiro, ele é professor aqui da nossa universidade, ele é enfermeiro licenciado e bacharel em enfermagem e obstetrícia, especialista, então, em integridade e atenção oncológica. Além disso, ele faz parte do programa de pós-graduação em enfermagem, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, e é aqui professor adjunto do nosso curso. Então, mais uma vez, é um prazer de tê-lo aqui com a gente. Obrigado pela disponibilidade e pelo interesse. E fica à tua disposição, Wander. Daí, como tu quiser fazer a tua dinâmica, perguntas ao final ou ao longo da tua fala, fica à vontade. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, tá? Só fazendo uma correção, eu só fiz o doutorado, tá? No programa de pós-graduação da USP em Ribeirão Preto. Ainda não faço parte de nenhum programa de pós-graduação por enquanto. Eu vou iniciar uma apresentação, só um segundo. Vocês conseguem visualizar a minha apresentação? Que quando eu projeto, eu perco a visibilidade de vocês. Ainda não, Wander. Vou tentar mais uma vez, só um segundo. Já? Sim, agora sim. Tá. Deixa eu só ocultar aqui. Tá, então, o meu convite, eu agradeço já, a priori, né, pelo convite do professor Leonardo e do grupo, né, que tem se dedicado em conhecer um pouco mais em estudar mais, né, o fenômeno oncologia, né, e eu vim falar um pouco da minha vertente de trabalho, né, o que eu tenho me dedicado nos últimos anos, desde que eu ingressei na pós-graduação, assim, final da graduação para a pós-graduação, e que eu tenho dado continuidade neste período, tá? Então, vou falar das contribuições da pesquisa qualitativa para o avanço do cuidado oncológico, tá? Então, já inicio a minha apresentação fazendo dois questionamentos, tá? O primeiro seria, o que é pesquisa qualitativa? E o segundo, o que é pesquisa de metodologia qualitativa? Eu faço esses questionamentos porque, rotineiramente, já se usa um jargão, né? Vamos fazer uma pesquisa qualitativa. Mas quando se fala em pesquisa qualitativa, se descaracterizou o que era ela metodologicamente e o seu rigor, né? O rigor para o seu desenvolvimento. Então, quando eu falo só de uma pesquisa qualitativa ou de qualidade, de modo geral, às vezes as pessoas relacionam este conteúdo, né, com a ideia de qualidade de vida, por exemplo, né, avaliar a qualidade de vida pode ser pensado como um estudo qualitativo, né, de metodologia qualitativa. Na verdade, ele é um estudo de qualidade, né, que o foco dele é outro. Então, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Um estudo publicado recentemente, né, agora faz um tempo, na verdade, em 2017, qualidade de vida e característica dos pacientes diabéticos, tá? Então, só trouxe uma partezinha ali do método que ele fala. Trata-se de um estudo transversal, analítico, com amostra de pacientes diabéticos proveniente da atenção primária. Já tem aí um N de 385, né, pessoas da atenção primária e especializada também com o mesmo quantitativo, né. A variável dependente, qualidade de vida, foi avaliada por um instrumento, né, o Diabetes Quality of Life Measure, né? Então, não tem relação com um estudo de metodologia qualitativa. Ele é um estudo apenas para avaliar a qualidade, né, de vida deste grupo. Mas esse termo qualidade não faz menção ao processo metodológico necessário para o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa, ou a forma como ela se apresenta nesta área da ciência, tá? Então, eu trago um dos resultados, tá? Dessa pesquisa que foi realizada com pacientes diabéticos. Então, só para vocês terem uma ideia, ele mostra ali, né, que há uma relação direta, né, em relação a pessoas que apresentaram pior qualidade de vida, estava relacionado com não tinham uma dieta adequada e tinham outros parâmetros ali que foram avaliados
com uma pontuação negativa, tá? Então, o que significa dizer? Que quando se avalia a qualidade de vida a partir deste instrumento, se dá uma pontuação, e essa pontuação é que vai dizer se esse paciente ele tem uma boa ou não qualidade de vida, tá? Mas vocês percebem que não há uma subjetividade, há uma padronização da realidade e isso é transformado em um score que, obviamente, tem todo um rigor metodológico, mas que não cabe à pesquisa qualitativa, isso é pesquisa quantitativa, tá? Outra coisa que se confunde muito em pesquisa, com o termo pesquisa qualitativa, né? Eu falei para vocês que virou um jargão na área acadêmica ou de modo geral, são as pesquisas de qualidade de atendimento, né? Então, eu sei que aqui em Chapecó tem, por exemplo, a droga raia. Toda vez que você inicia o processo ali de pagamento no caixa, automaticamente tem um monitor embaixo que ele pergunta a qualidade do atendimento que você teve ali. Você sinaliza a partir de uma carinha, como se fosse uma dessas que eu projeto aqui para vocês. Lojas Renner também tem esse tipo de atividade, né, na saída da loja. Então, é uma forma de você avaliar a qualidade do atendimento, a qualidade de um serviço prestado, mas não significa dizer que essa qualidade está relacionada a um processo metodológico qualitativo, tá? Então, ultimamente, tá? Apesar da gente utilizar ainda, vocês podem perceber que acessando hoje, no Brasil principalmente, se a gente acessa hoje estudos qualitativos, vai vir assim, pesquisa qualitativa, estudo qualitativo, estudo de metodologia qualitativa, mas já existe uma padronização internacional que tenta trabalhar com o termo estudo de metodologia qualitativa, tá? Porque isso, quando a gente insere a palavra metodologia, né, epistemologicamente, quer dizer que você está trabalhando etapas de um determinado processo que vão culminar na produção de um conhecimento, tá? É que um autor, Benzin, costuma dizer que é um sapato para diversos pés, né? Que é um rigor metodológico que vai caber para diversos tipos de fenômenos estudados, tá? Vou comentar isso um pouquinho mais adiante para vocês. Esse estudo de metodologia qualitativa, ele tem como base as ciências humanas e sociais, sociologia, antropologia, psicologia, tá? São áreas das ciências humanas e sociais que iniciaram esse movimento do método qualitativo. Quando a gente fala que a gente vai utilizar um método qualitativo em um contexto da área da saúde, para entender alguma situação da área da saúde, nós costumamos dizer que estudo de metodologia qualitativa na área da saúde ou ciências humanas e sociais aplicadas à saúde. Tá? A gente costuma fazer essa relação, porque eu estou estudando um fenômeno que é ali do contexto da área da saúde, mas a minha base teórica é das ciências humanas e sociais. São elas que vão me ajudar a interpretar esse fenômeno que a gente está colocando neste momento na área da saúde. E qual o foco, né? Quando eu trabalho um estudo de metodologia qualitativa, o que eu quero saber, tá? Então, eu quero saber como o indivíduo visualiza o mundo. Então, eu trago aqui uma figura, né, que expressa a história da arte, tá? Se a gente for estudar a história da arte, ao longo dessa história, vocês vão perceber que existem diversos movimentos, tá? Existe o realismo, que é aquele que tenta trazer maior naturalidade, né, em relação ao que está tentando ser expressado em uma gravura. E aí existem outros movimentos, o expressionismo, tá? O suprematismo, e a gente pode observar o último, minimalismo. O quanto aquela figura inicial, né, aquela imagem inicial que está sendo expressada lá no realismo, ela consegue ser expressada de outra forma no minimalismo. Isso quer dizer o quê? Que todos nós, ao longo do tempo, olhamos para a nossa realidade e podemos enxergar aquele mesmo elemento de formas distintas. Quando eu encaro um câncer na infância, é diferente quando eu encaro um câncer na adolescência, quando eu encaro um câncer na vida adulta ou
na fase, na terceira idade, né, quando eu já sou idoso, tá? Então, cada momento da nossa vida vai me ajudar a visualizar isso. E o que é que vai fazer eu visualizar de forma diferente? Os elementos sociais que estão envolvidos no meu cotidiano, tá? E na sociedade em que eu estou inserido, tá? Então, a ideia da pesquisa qualitativa é identificar como aquele indivíduo ou grupos de indivíduos visualizam uma determinada realidade. Ou, tá? Eu posso trabalhar com um único indivíduo, essa ideia também que eu vou falar aqui pode ser espelhada para coletivos também. Vocês podem perceber aqui que a gente tem um senhor careca, que esconde atrás de si uma vassoura ao contrário, e quando ele visualiza a sua imagem no espelho, aparece como se fosse fios de cabelo, né? Que analogia a gente pode fazer daqui? Que a pesquisa qualitativa ela vai querer também entender como aquele indivíduo não somente enxerga a sua realidade, mas como ele também se vê ou que estratégias ele cria para que ele seja visto daquela forma, tá? Então é como se fosse passou um dia desse na televisão a história das pessoas tentarem esconder, né, nas suas fotos das redes sociais, o seu peso, né? Então, existem características que são marcantes na fisionomia de alguém que tem um peso elevado. Por exemplo, no meu caso, né? Eu tenho aqui uma papada. Então, as pessoas em redes sociais costumam bater fotos de cima, né? Porque o ângulo que ela tira a foto, na selfie, né? Ela consegue esconder determinados ângulos, né? Determinados aspectos estéticos que, para ela, ou para um grupo social que ela está inserida ali, né? São negativos. Então, são estratégias que as pessoas criam também para tentar representar quem elas são, tá? E aí a pesquisa qualitativa vai ir lá e vai perguntar assim, tá, mas por que você não gosta de ser careca, tá? Por que você cria essa estratégia? Por que você se vê dessa forma? Como você gostaria de se ver? Tá? Então, ela vai atrás dessa subjetividade, da forma como as pessoas não só veem o mundo, mas como elas se enxergam fazendo parte desse mundo. E aí eu trago uma figura que é muito comum nas discussões, principalmente da saúde coletiva, quando se fala sobre determinantes sociais, tá? Então, já se entende que existem diversos elementos sociais que influenciam na forma como os seres humanos lidam com o mundo, tá? Fatores fatores menores, né, que são a idade, sexo, questões hereditárias, mas o estilo de vida também vai influenciar na forma como me relaciono. Redes sociais e comunitárias também vão influenciar nisso. As condições de vida e trabalho que eu tenho vão influenciar também na forma como eu me relaciono com o mundo. Se eu trabalho, né, se eu tenho um trabalho formal ou informal, independente se eu tenho algum tipo de ganho, né, de renda, eu consigo acessar, posso ir, dependendo também, né, do valor que eu consigo ganhar com o meu trabalho, né, eu consigo ter acesso a determinados espaços. Então, uma coisa é eu ganhar um dinheirinho e conseguir comer um churrasquinho na esquina de casa, e uma outra coisa é eu ganhar um montante e conseguir juntar no restaurante mais caro da cidade. Então, esses fatores vão influenciar nas minhas experiências de vida e, consequentemente, na forma como eu me relaciono com o mundo, tá? E na forma como eu lido com diversas situações que vão acontecer no meu cotidiano. Dentre elas, né, a saúde. E aí, como se desenvolve, né, uma pesquisa qualitativa? Além daquele primeiro jargão que eu comentei com vocês, né, que é a pesquisa qualitativa é só a gente fazer umas perguntas para as pessoas e elas respondem, né? Ou pode ser ou é uma pesquisa de qualidade, né? Que na verdade foi o que eu comentei inicialmente, né? É uma pesquisa de qualidade. Na verdade, ela tem um rigor metodológico. Como se desenvolve a partir da subjetividade, mas não é de qualquer forma que eu vou angariar esse conhecimento, tá? Não é simplesmente uma coisa que é um jargão comum, tá? Eu monto um instrumento, né, totalmente objetivo, com questões objetivas, né, de múltipla escolha ali, para uma delas é a certa dentro daquele instrumento que eu estou fazendo a minha coleta de dados. E no final, o pesquisador que montou aquilo, ele fala, eu vou colocar ali umas questões qualitativas no final, só para avaliar alguma coisa dali.
Aí ele coloca, tipo, 2 ou 3 questionamentos abertos ali, né? Questões subjetivas, discursivas, dentro daquele instrumento. E aqui considera aquilo como uma pesquisa qualitativa. E, na verdade, isso não é, tá? Não é só eu chegar e avaliar a qualidade, né, de uma determinada coisa ou ofertar questionamentos. Eu preciso, previamente, estabelecer um roteiro, tá? Que vai me dizer como eu devo proceder àquela investigação, tá? Então, hoje, não só no mundo, mas no Brasil também, isso demorou um pouquinho mais no Brasil, mas já é a nossa realidade, uma pesquisa de metodologia qualitativa, ela obrigatoriamente tem que ter um referencial teórico, tá? Eu vou já explicar mais adiante o que é o referencial teórico, mas só para explicar o passo a passo aqui. Ela tem que ter um referencial teórico, ela tem que ter um método, ela tem que ter técnicas de coleta, técnicas de análise daqueles dados, que todas, quando alinhadas, né, quando você traça isso lá no seu projeto de pesquisa, consegue alinhar isso, faz todo esse movimento de coletar os dados e analisar, o produto daquilo é a perspectiva do mundo social, tá? E não é do mundo como um todo, tá? Lembrem da figura que eu mostrei para vocês, né? Existem diversos elementos que influenciam, né, na vida, na forma como alguém se relaciona com o mundo. Eu vou focar, como eu estou falando na área da saúde, eu vou focar numa situação de saúde e que elementos daquela realidade, daquele indivíduo ou de grupos, estão influenciando na forma como eles percebem aquela realidade que eles estão inseridos, tá? Essa realidade a gente costuma denominar de fenômeno, tá? Então, o fenômeno pode ser a experiência de alguém com câncer, a experiência mais específica, alguém com câncer de mama, alguém com câncer de mama que fez a reconstrução mamária pós-mastectomia, tá? Então, a gente vai procurando grupos dentro da nossa sociedade de pessoas que vivenciam aquele fenômeno específico que eu quero estudar, tá? Então, isso é o meu fenômeno, e meu grupo, né? Então, voltando para aquela organograma que eu fiz, né, para esse organograma que eu fiz, o referencial teórico é como se fosse o meu óculos, tá? Ele é a lente, né, ele tem uma estrutura e nele tem uma lente que me ajuda a visualizar o mundo, né? Então, o referencial teórico, ele nada mais é do que essa lente, tá? Então, eu pego ele, coloco e vou dizer assim, agora eu estou com o referencial teórico da antropologia. A antropologia trabalha elementos da cultura. Então, quando eu olhar para aquele indivíduo, eu não vou olhar aspectos psicológicos ou outros aspectos que não sejam importantes nesse momento. Eu vou olhar cultura. Que cultura está influenciando aquele grupo de pessoas a desenvolver aquela prática, por exemplo, tá? Existem diversos referenciais teóricos, como, por exemplo, existia um chamado materialismo histórico dialético, tá? Ele basicamente trabalha como esse fenômeno que aquele indivíduo está vivenciando neste momento foi o processo, na verdade, como o processo histórico influencia hoje em dia na forma como aquela pessoa lida com determinado fenômeno. Um exemplo, tá, que é um exemplo ainda da minha pós-graduação, quando eu tive contato com esse referencial, a professora comentou, seios pequenos não é um problema de saúde, a mulher ter seios pequenos. Isso é uma questão genética, né? Tem umas questões patológicas que podem gerar isso, mas de modo geral, a brasileira tem seios pequenos, e isso é normal. Mas, nos últimos anos, muitas mulheres começaram a entrar na justiça, tá? Para que fosse ofertado a elas uma prótese, né? E a própria cirurgia, né? De colocar uma prótese, né? De silicone, com a justificativa de quê? De que elas não se sentiam bem com aquele corpo, tá? E que ele e que esse não se sentir bem influenciava a sua saúde mental, tá? Então, aí elas começaram a ganhar isso, tá? Começaram a ganhar e algumas mulheres hoje colocaram prótese via Sistema Único de Saúde, né? Inclusive, algumas pagam pela prótese e outras conseguem, né?
Algumas pagam a prótese e fazem a cirurgia gratuitamente, e outras conseguem até a cirurgia com a prótese gratuitamente, né? Dependendo ali da oferta do próprio serviço, né? Mas aí, quando é que isso começou a se tornar um problema, tá? Então, a gente tem uma sociedade que, ao longo dos anos, muda o padrão de estética. Lá na Idade Média, mulheres obesas, né, ou com sobrepeso, eram os exemplos, né, de beleza. Depois a gente vem para o movimento da magreza, depois a gente vem para o movimento da magreza com os seios fartos. Então, a forma como a sociedade enxerga isso, e aquela mulher não se enxerga naquele padrão, né, naquele padrão que foi socialmente construído, né, historicamente construído, quando ela não consegue se enquadrar naquilo, ela entra em sofrimento. E esse sofrimento, ele está dentro do conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, né? A Organização Mundial da Saúde fala que saúde, né, o conceito de estar com saúde, ele é muito amplo. Inclusive, por exemplo, às vezes nós aqui estamos bem assistindo a palestra, mas se a gente for olhar ali o conceito na íntegra, pode ter algum elemento que pode dizer que a gente não tenha saúde nesse momento. Então, como o conceito ele é muito amplo, e estar em sofrimento mental por não atender esse padrão, e um sofrimento extremo mental por conta disso, né, pode se justificar para que ela consiga alcançar, né, a cirurgia a cirurgia estética, no caso, né. Então, o materialismo histórico ele vai se dedicar a isso. Em que momento ter seios pequenos sem influência patológica, né, natural, se tornou um problema, tá? Então, eu tiro a lente da cultura, paro de olhar para a cultura e vou olhar para a história, tá? E vocês vão encontrar em livros de metodologia qualitativa diversos referenciais. Tem referenciais que trabalham sempre no coletivo, como a antropologia, comentei com vocês, o materialismo histórico dialético, e referenciais que tendem a trabalhar com indivíduos, tá? Ou ambos, tá? Fenomenologia é um dos referenciais que trabalha com o coletivo, ou pode trabalhar com um caso só e aprofundar filosoficamente naquele caso, tá? Deixa eu pensar em outro. Tem vários, interacionismo simbólico e outros que vocês vão encontrar na própria literatura. E o mais interessante é que eu não escolho só o referencial teórico. Eu não posso simplesmente, eu vou trabalhar materialismo histórico dialético e aí vou colocar ali método tal, técnica de coleta de dados tal e análise de tal forma. Eu não posso fazer isso, tá? Ela precisa de um alinhamento teórico, junto com o próprio referencial. Então, a antropologia médica, ou antropologia interpretativa, a antropologia da saúde, tem vários subgrupos ali, que vai trabalhar o referencial teórico ali da cultura, ela tem métodos específicos, tá? Então, a antropologia, o método dela, pode ser o método narrativo, pode ser o método etnográfico, tá? Vamos pensar no etnográfico. O método etnográfico, ele tem 3 técnicas de coleta de dados. Então, percebam que as coisas já vão se alinhando, tá? O que é etnografia? Eu estar envolvido com a outra cultura que não a minha, ou a minha própria cultura, mas com um olhar de pesquisador. Me despindo daquilo que eu já conheço daquele grupo, tá? Com técnicas, quais são as técnicas clássicas, tá? São uma tríade. Então, eu tenho entrevistas, eu tenho observação daquele grupo. Com as entrevistas, eu capto o quê? A mensagem verbal, tá? Então, eu pergunto, ele me responde, eu gravo aquilo. Com a observação, eu vejo como ele se relaciona, atitudes, alguns comportamentos, expressões faciais, quando ele fala de alguma coisa com raiva, quando ele fala de alguma coisa triste, tá? Essas informações são não verbais. Para que eu não perca elas, né, diferente da verbal que eu estou gravando no meu gravador ali, essa não verbal eu uso o terceiro elemento, que é o diário de campo, tá? Que eu vou anotando todas essas informações dentro do meu diário de campo. Então, e aquilo ali vai servir de base para minha análise, tá? Tanto o verbal quanto o não verbal.
e aí eu caso essas duas informações, tá? Então, dando um exemplo para vocês, vou falar mais adiante um pouquinho, mas eu vou antecipar aqui. No meu doutorado, eu trabalhei com homens com câncer de pênis. Eles normalmente não verbalizam para muitas pessoas que tiveram este tipo de neoplasia. Então, eles mentem, assim, na comunidade deles. Falam que tiveram câncer. Teve um que comentou que teve um câncer na barriga, no abdômen, outro comentou que teve um na coxa, outro comentou que teve câncer de próstata, mas todos, na verdade, eram câncer peniano. Eu percebia que quando chegava alguém muito próximo, havia, assim, que alguém que não sabia desta informação, ele baixava a tonalidade da voz para que não fosse, não que não fosse captado pelo meu gravador, mas que não fosse captado pelo ouvido da outra pessoa, tá? Ou então fazia uma cara de espanto quando alguém aparecia do nada. Essa cara de espanto era para sinalizar o quê? Ele mesmo sinalizava que ele estava desconfortável com aquilo. Então, anotava ali sempre que aproximar. A doença era tão confidencial, né, que sempre que alguém ameaçava descobrir, mesmo que sem intenção, aquilo o colocava numa posição desconfortável. Tá? Então, eu estaria, naquele momento, causando até um desconforto, porque eu estava conversando sobre aquilo na frente de alguém que ele não gostaria que soubesse mais, né, mais informações, né, sobre o seu processo de adoecimento. Então, tudo isso ali era captado pela uma parte verbal e uma parte não verbal, né? A verbal pelo meu gravador, pela entrevista ali, né? E a não verbal pelo diário de campo e pelas minhas observações no momento da entrevista, tá? E existem técnicas de análise do dado. Então, lembrando que eu comentei com vocês, né? O referencial teórico da cultura, ele pede um método etnográfico, tá? Ou narrativo, como mostrei para vocês, pede um método etnográfico. Técnica, se eu opto pelo etnográfico, eu tenho técnicas clássicas para utilizar o método etnográfico, e o processo de análise, ele é também coerente, tá? Então, eu tenho um corpo, o processo de análise, ele corresponde ao quê? Eu tenho um corpo de dados, né? Eu tenho áudios, eu tenho algumas gravações ali, eu preciso juntar aquilo. O áudio eu transcrevo, tá? Fiz um movimento com a mão, né? Como se fosse transcrever, escrevendo. Posso ir digitando isso no computador. Escuto, digito toda a entrevista na íntegra, olho para o meu material, para o meu diário de campo, né, que também pode ser digitado, e aí eu vou comparando as informações. Eu vou olhando para aqueles dados e vou pensando o que que tem de cultura ali, tá? E quando eu falo cultura, eu não falo da macrocultura, a cultura do brasileiro, a cultura da região sul do país. Eu falo de pequenos, não posso dizer, pequenos comportamentos culturais que nós temos que são muito ah, são micro-regionais, ou estão muito relacionados a um determinado grupo, tá? Então, geralmente, só vocês perceberem a diferença do paciente oncológico com o paciente com câncer de pênis. O paciente oncológico, ele fala, olha, eu tenho câncer, isso não é uma doença legal, né, mas eu vou enfrentar, né, sempre tem esse discurso de enfrentamento, as pessoas da sociedade ficam com pena, poxa, ele está sofrendo, né, ele tem câncer, mesmo que ele tenha 99% de chance de cura, né, mas só a palavra já o emprega, o que a gente costuma falar, a ideia de coitadinho, né, para aquele indivíduo. Mas o paciente com câncer de pênis, quando ele fala, eu tive câncer no pênis, automaticamente, principalmente no universo masculino, né? O que que se pensa? O que que foi feito aí para o teu tratamento? Ah, penectomia, tirei o pênis. Aí, não é mais homem, né? Pensa de brincadeira, agora vai virar homossexual, né? Então, já existem elementos negativos diferentes de alguém que é só, que tem o câncer, assim, eu estou generalizando, né? Alguém que fala que só tem o câncer. Quando ele fala que tem um câncer de pênis, já vem agregado, sai-se a ideia do coitadinho, né? E vem agregado elementos negativos que são empregados àquela pessoa. Inclusive, por exemplo, isso daí não é de uma doença sexualmente transmissível? Pode até ser que tenha isso como um fator, né?
um fator causador, né, da doença. A gente não tem como ter certeza disso porque é uma doença multifatorial. Então, vocês percebem que existe um comportamento diferente e esse lidar diferente são elementos culturais que influenciam ali, tá? Na forma como a pessoa, ele já sabe desses elementos porque ele está inserido nessa cultura e o saber desses elementos já o faz ter confidencialidade da doença, tá? Enfim, então esse processo, quando alinhado, vai nos ajudar a olhar para aqueles dados, né, e projetar uma perspectiva. Então, na perspectiva da cultura, o homem com câncer de pênis é da seguinte forma. Na perspectiva do materialismo histórico dialético, pode-se dizer que esse emprego de elementos negativos ao homem iniciou em tal momento. Por conta daquilo, mudou e hoje voltou da mesma forma. Tá? E assim para cada referencial. Então, falando um pouquinho mais ali, só para a gente pensar agora, como isso pode impactar na nossa prática, né? Como esse conhecimento que tem sido produzido em estudos qualitativos pode impactar na prática. Então, o título do meu doutorado, né, foi A Experiência do Câncer Peniano e seus tratamentos na perspectiva dos adoecidos. Então, utilizei ali e fiz um alinhamento até de 2 referenciais, tá? Que se completam porque os 2 trabalham com a cultura, tá? A antropologia médica trabalha com a cultura, como elementos culturais influenciam na forma como o homem lida com situação de saúde e doença, o homem no sentido de ser humano, né? E eu trabalhei agora especificamente com masculinidades também. Desculpa. Que são como elementos da cultura masculina influenciam, né, como elementos culturais, na verdade, influenciam o ser homem em um determinado grupo social. Para cada grupo social, existe uma forma diferente de ser homem. Tá? Por exemplo, no Marrocos, é comum os homens andarem de mãos dadas e se cumprimentarem com beijo. Né? Não na boca, no caso, né? No rosto. Tá? Isso aqui no Brasil é quase que inaceitável em alguns lugares, né? Se você tem esse tipo de comportamento, o homem automaticamente, mesmo que ele não seja homossexual, a ele é empregado tal característica, tá? Então significa dizer que para cada cultura existem elementos que são globais, né? O ser homem no mundo inteiro, e existem elementos que são micro, né? Que estão empregados a pequenos grupos ali. Trabalhei com a etnografia, que é o que eu falei para vocês, eu me inseri neste contexto, então eu tive que ir lá no ambulatório de uro-oncologia, conheci os profissionais, vivenciei a rotina deles, selecionei os participantes lá e fui nas residências de cada um para vivenciar um pouco da realidade deles. Sempre é importante deixar claro que a gente nunca conhece na íntegra, né, na realidade mesmo, como aquele indivíduo vivenciou o fenômeno. Por quê? Porque eu não sou penectomizado e não tive câncer. Né? Não tive câncer nem câncer de pênis. Então, eu não consigo ter a real certeza se não é certeza, na verdade, eu não consigo passar com tanta clareza o sentimento que é vivenciar esse processo, tá? Pode ser que a experiência de ter um câncer, se eu fosse penectomizado, por exemplo, por um câncer de pênis, eu me aproximasse ainda mais, mas mesmo assim, não é um retrato tão real, sabe? Por quê? Porque cada pessoa vivencia aquilo de acordo com de acordo com a sua história. Então, eu nunca consigo passar aquilo 100%, porque o próprio sentimento, né, de falar daquilo, eu não consigo reproduzir em uma pessoa que está lendo, por exemplo, o meu material, né? Ou uma pessoa que está ouvindo eu contar uma história. A técnica de coleta de dados é a entrevista, que eu entrevistei os meus participantes, fiz também a observação, né, e o diário de campo, apesar de eu não ter anotado aqui, e fiz uma análise, né, que é um tipo específico de análise, chama análise narrativa, mas que não vem ao caso. Mas, em síntese, né, dentre os diversos achados que eu encontrei, é que homens penectomizados, existem 2 formas de penectomia. O padrão ouro, né, o Marcelo pode depois me corrigir, mas o padrão ouro, que era empregado no ambulatório, e que a Sociedade de Urologia apresenta, é fazer logo a penectomia total. Só que,
principalmente por conta de uma questão já de conhecimento, né, do grupo, eles tendem a fazer a parcial, tá? Como uma forma de tentar manter aquele órgão ali, né? Não vou dizer 100% íntegro, mas o máximo ali, mesmo que ele já não tenha a funcionalidade da prática sexual por penetração, mas que visualmente o homem consiga enxergar que ali existe um pênis ainda, tá? Então aí, em alguns momentos, eles podem optar pela parcial, tá? Inclusive, tive um participante que me marcou muito, que ele demorou 8 anos para ter a extirpação total do pênis. Ele não aceitava a penectomia total, e ele já tinha uma indicação lá do início, né? E aí ele foi perdendo aos poucos, né? Ele chegou a fazer, nesse período de 8 anos, acho que 5 ou 6 procedimentos só para redução do pênis, por conta do controle da doença, tá? Mas independente, se o homem tinha o pênis, uma parte do pênis, se ele já não tinha mais, ele já se sentia menos que outros homens, tá? Ele se sentia menos porque ele não gostaria de falar que ele teve câncer de pênis, ele não gostaria de falar que ele não tinha um pedaço do pênis, ele não gostaria de falar que ele não tinha pênis, tá? Então, independente do impacto, né, das brincadeiras que vão ser geradas ali, das falas, né, das expressões que ele vai receber da sociedade quando ele expressasse isso, né, é óbvio que se ele tivesse tirado uma pequena porção e mantido a maior parte do pênis, né, isso para ele seria melhor, mas para a sociedade ele já entendia que aquilo era visto como negativo, tá? Então, sempre, ao longo do discurso dele, sempre ele tentava fazer uma equiparação. Ah, eu não tenho pênis, mas eu não sou homossexual. Ah, eu tenho um pouquinho de pênis e eu consigo ter prazer. Ah, eu perdi pouquinha coisa, então para mim não faz diferença. Tá? Então, eles sempre tentavam se comparar ao homem, e essa necessidade de se comparar, na nossa interpretação, falo nossa, minha e da minha orientadora, a gente já entende que era não ser, né? Era não se sentir homem inteiro. Porque a partir do momento que eu tenho que justificar que eu ainda tenho uma masculinidade hegemônica, que é aquela que exerce poder social, é esse significado que eu não tenho, eu não sou equiparado, eu sou diferenciado daquele padrão social, tá? E aí eu trago um quadro, né, que eu montei lá, que é o itinerário terapêutico, tá? Esse eu não vou ler ele na íntegra, mas é só para mostrar que existem diversas etapas, né, ao longo da história do adoecimento deste homem, que ele tenta tratar em casa, ele protela achando que aquela situação vai desaparecer, tá, por conta própria, ele tenta tratar com o que ele tem ali, e à medida que aquilo vai aumentando e vai impossibilitando ele de lidar com o trabalho, com outras atividades do cotidiano, é que ele busca o serviço de saúde e tem o diagnóstico, né? E aí tenta negociar o tratamento ou até mesmo negociar o tratamento para evitar determinadas sequelas, tá? Esse entendimento do itinerário terapêutico e a interpretação que a gente teve dele, se a gente pensar em possibilidades de intervenção, a gente tem intervenções gerais, tá? Que são, por exemplo, aumentar o número de campanhas para o autoexame peniano, porque a gente identificou que muitos homens, eles não faziam nenhum tipo de higiene peniana, tá? Se ele não faz a higiene, como, por exemplo, a expressão do prepúcio para conseguir visualizar a glande, significa que ele não faz o autoexame. Porque a partir do momento que ele faz a higiene, ele consegue notar que existe alguma alteração a nível epitelial, pelo menos, né? Ele consegue notar que existe alguma alteração, tá? Então, isso me dá dados para que eu pense, então, vamos fazer uma campanha para o autoexame peniano, para desmistificar que o homem não precisa fazer, que o homem não que o homem ele é invulnerável, tá? Que é uma ideia que eles têm também, né? Por isso que a maioria dos acidentes por causas externas, né, como por exemplo a moto,
morte por causas externas, na verdade, né? Acidente de moto, acidente de carro, automobilístico, de modo geral, são por homens, porque eles assumem, né, a responsabilidade de que eles são invulneráveis. Então, por isso eu bebo e dirijo, porque eu consigo, eu sou forte, né? Então, enfim. Então, essa ideia também se passa para essa questão do próprio autoexame peniano, tá? Grupos de apoio aos homens penectomizados, eu coloquei isso de forma genérica, a gente pode pensar em pontos específicos, tá? Existe um elemento que já é claro na literatura e foi também presente no meu estudo, as ideias suicidas, tá? Após a extirpação do pênis, ideias suicidas, principalmente de homens jovens, tá? Que seriam os homens em idade reprodutiva, né? Eles têm esse tipo de ideação. Tá? E como o tempo influencia, tá, a faixa etária, homens idosos, eles tentavam ressignificar isso pensando, já sou idoso, já curti muito a minha vida, né, já aprontei muito aí com, na fala deles, né, aprontei muito aí com a mulherada, agora já sou velho, não preciso mais. Mas homens jovens, eles têm essa carga, né, eu tenho que ter múltiplas parceiras, eu tenho que ter diversas experiências sexuais, ou às vezes eu tenho que ter muitas experiências sexuais com a mesma parceira, né? Mas ele precisa ter múltiplas experiências com a mesma parceira. Então, a ideia suicida vem no sentido de que agora eu não vou conseguir mais satisfazer, não vou conseguir ter mais uh, uma parceira, como é que eu vou levar a minha vida, né? Como é que eu vou para o futebol e depois tomar um banho no vestiário, sem que todo mundo perceba que eu não tenho mais o pênis. Então, isso trazia a ideia suicida, que pode ser trabalhada dentro de um grupo de apoio, tá? Como era uma doença rara, muitos homens não conseguiam identificar outra pessoa que teve a mesma patologia. E é interessante a gente, não vou dizer confrontá-los, né, mas apresentá-los para ver que estratégias eles podem, um identificou, pode compartilhar com o outro, e que eles possam entender que eles não estão isolados nesse universo, né, que existem pessoas que vivenciam situações semelhantes a deles, né, e que elas podem continuar levando adiante a vida obviamente que existem efeitos deletérios, né, mas sem que elas se sintam tão subordinadas, né, nessa sociedade. Políticas públicas de saúde para este grupo em específico, e aí eu coloco um questionamento em relação à aposentadoria especial, tá? Vários pacientes mencionavam que depois, né, do tratamento, né, eles fizeram penectomia com, às vezes, algumas extensões cirúrgicas na região inguinal, e eles ficavam impossibilitados de trabalhar, porque a maioria do grupo principalmente porque eu trabalhei no SUS, né, então a maioria das pessoas que buscam o SUS são que não têm recurso financeiro para o acesso em uma rede privada, por exemplo. Então, eles eram pedreiros, agricultores, então eles não conseguiam mais desenvolver aquela atividade pelos efeitos da doença, né, as sequelas da doença e do tratamento. Só que quando eles chegavam na perícia, o médico dizia, ó, mas tu perdeu o pênis, tu tem os dois braços, tu tem as duas pernas, como é que eu vou te aposentar, tá? Então, o trabalhador informal que não contribui para o INSS, ele tem esse tipo de delay, né? Ele tem que entrar na justiça, tem que esperar um período muito grande até que ele consiga ter acesso à aposentadoria, tá? Então, são situações que esse grupo específico que eu vivenciei, que eu entrevistei, eles enfrentavam, tá? Então, só para a gente pensar que pode ser pensado, né, a partir de resultados de estudos qualitativos, políticas públicas de saúde. Um elemento que vocês vão perceber a partir já dessa pesquisa, e eu trouxe mais duas para apresentar para vocês, é que a pesquisa qualitativa, ela não vai te dar assim, ó, isso aqui é o que você vai fazer, tá? Ela vai te dar um retrato daquela realidade, tá? Um retrato limitado, igual uma foto, né? Quando você bate a foto da janela da sua casa, você tem uma limitação naquele quadrante ali, né? Mas é um retrato, de qualquer forma, daquele ponto que você está visualizando. Então, ele vai te dar esses elementos. Esses elementos é que vão subsidiar o que você vai agir adiante. Ou de uma outra forma que eu vou apresentar para vocês mais para frente também, tá? Então, a pesquisa qualitativa, ela não dá resposta se uma intervenção é boa ou não. Ela vai te dar o que a gente costuma falar de filosofia do cuidado. Então, eu vou utilizar esse elemento
para pensar numa política, eu vou usar esse elemento para pensar numa campanha, eu vou usar esse elemento para pensar numa intervenção, tá? Mas testar essa intervenção, fazer um ensaio, para testar essa intervenção, tem que fazer um ensaio clínico, né, ou outro tipo de metodologia para fazer aquele tipo de atividade. Ela vai só me fornecer informações para que eu consiga pensar como atuar naquele cenário. Então, eu parto para uma iniciação científica que eu finalizei agora recentemente, já aqui na universidade, tá? Então, eu trabalhei com pacientes com câncer, todo tipo de câncer, tá? Em um período de internação aqui no nosso hospital, referência, né, ao paciente oncológico. E aí o título ficou Itinerários no Adoecimento pelo Câncer, entre homens, mulheres, homens e culturas, tá? E aí eu utilizei o referencial que eu já me apropriei, né? Antropologia médica, etnografia, entrevista e análise narrativa. Em síntese, tá? A gente teve muito resultado desse material, mas em síntese, os homens, durante o processo de adoecimento, eles tendem a negociar, a tentar controlar como vou adoecer, tá? Então, não, agora eu não vou fazer quimioterapia, eu vou esperar mais um tempo. Aí, quando ele não consegue mais lidar com alguma situação, não, agora eu vou fazer porque está com medo, ou está com ansiedade, ou algum outro tipo de situação, mas ele prefere passar a ideia que ele está no controle do seu corpo. Tá? E isso é um elemento cultural. Homens sempre tentam demonstrar controle, tá? Que é o que a gente chama de hegemonia. Ele sempre tenta ser hegemônico à frente, né, de uma determinada situação que ele está vivenciando. Nem sempre ele consegue, né? Ou esse sempre aí, né, é muito relativo, mas ele tenta ser hegemônico. Em contrapartida, as mulheres, desde os primeiros sintomas ali, elas já buscam o serviço de saúde, enquanto o homem ele protela, né? Assim como no meu doutorado, a gente identificou que os homens também daqui dessa região, eles protelam, tá? Então, eles demoram aí. Então, se eles demoram aí, não, eu vou segurar mais um pouco. Eu vou ver no que vai dar, vai piorar, não vai. As mulheres não. Elas sentem os sintomas e já buscam um serviço de saúde, tá? Buscam um serviço de saúde e aí elas fazem um outro elemento, se colocam numa outra situação que também é vulnerável, tá? Que é a subordinação. Elas se submetem a diversas situações que a elas são desconfortáveis, mas sempre pensando, eu vou me curar, tá? Então, elas de cara já aceitam algumas coisas e a gente tem que lembrar que o paciente ele é ativo no processo, né? Mas às vezes ela não quer nem saber, ela vai aceitando e vai se colocando em situações que às vezes não era o que ela queria, mas é o que estava disponível e ela acha que ela tem que aceitar tudo, tá? Eu não estou dizendo que todas as mulheres são subordinadas, tá? Eu estou dizendo que nesse processo de análise que a gente fez para esse grupo específico, os homens se comportaram dessa forma e as mulheres dessa outra forma, tá? Nessa realidade específica que eu estou investigando, tá? Então, uma coisa que também já puxo daqui é que a pesquisa qualitativa, ela não permite generalizações para além do grupo que eu estou entrevistando. Enquanto um estudo epidemiológico que ele trabalha, por exemplo, com comparações, né? Por exemplo, eu tenho que alcançar um determinado N e isso vai ser relativo a todo o meu universo que eu me encontrar. As pesquisas qualitativas, elas não conseguem fazer isso. Então, se eu estou entrevistando um grupo de 20 pessoas, de 30, 40 pessoas, todas as generalizações que eu vou fazer vão ser para esse grupo. Então, esse grupo que foi atendido em um determinado lugar, ele vivencia esse fenômeno da seguinte forma, tá? Então, é uma coisa importante. Mas esse grupo, ele pode como é que eu posso dizer? Ele pode receber intervenções micro-regionais. Se a gente pensar assim que existem, vamos pensar, nosso hospital regional, realizei uma pesquisa lá, deu um determinado resultado, aquele grupo ele pode se apropriar dos resultados que foram identificados ali, as políticas que foram pensadas e as outras questões que foram pensadas ali, elas podem ser refletidas para aquele grupo, mesmo que para um grupo além, na verdade, né? Não só para aquele grupo, mas para um grupo maior que está vivenciando
mesmo o contexto ali de tratamento, por exemplo, tá? Então, pensando, né, nas possibilidades de intervenção a partir desta iniciação científica, uma delas foi o cuidado em saúde, ele deve ser baseado no gênero, tá? O que isso aqui quis dizer, né? Que o homem controla e a mulher se subordina, né? Que homens e mulheres, eles vivenciam de forma diferenciada o tratamento, tá? Então, quando eu atendo um homem e quando eu atendo uma mulher, é uma postura diferente, são culturas diferentes, são questões diferentes que são colocadas ali para a minha atenção em saúde, tá? Para a minha assistência. Então, significa dizer que eu preciso de um cuidado. Existem questões macro, né? Se eu pensar, não, você tem uma leucemia, então você vai tratar com este protocolo, né, de quimioterápicos, com essa sequência de tratamento, combinado ou não combinado, mas que existem elementos que são individuais, né, que são subjetivos, que são pensados por grupos de homens e são pensados por grupo de mulheres, ou até além desse binarismo, né? Transsexuais, travestis, né? Se a gente pensar que existem outras formas também de gênero em sociedade. Então, a gente tem que ter esse olhar também. E aí a gente vai entrar até numa área meio utópica, mas que a gente vai discutir um pouquinho isso mais para frente. E o último trabalho que eu apresento para vocês aqui foi um conjunto, né, de um trabalho de conclusão de residência com um trabalho de conclusão de curso, um macro projeto que eu tive, e aí ele foi uma parte quant, né, e uma parte qualitativa, em que a gente fez uma avaliação da estenose vaginal, né, da ocorrência da estenose vaginal pós-bracterapia ginecológica, tá? Então o título ficou estenose vaginal, pós-bracterapia, ocorrências e repercussões em mulheres com câncer ginecológico. Tá? Eu vou apresentar só a parte quali para vocês aqui, que é o que é coerente com a minha apresentação. Então, o referencial teórico foi da cultura, já é um pouco diferente do outro, né? Um pouquinho só. Método exploratório, a técnica foi entrevista, a análise foi temática. E aí, o que a gente percebeu? Só trazendo um pouco, um pequeno dado, né, da parte quântica, que a mulher, entre a primeira e a última sessão, essas mulheres que foram submetidas ao tratamento bracterápico, elas apresentaram, houve um número crescente de estenose vaginal, tá? Então, a estenose vaginal é o enrijecimento do tecido da vagina com contração, tá? Então, significa que o tecido vaginal, que ele é elástico, né, e ele é úmido, ele começa a ficar seco e retrátil, endurecido, tá? E, consequentemente, causa dor, né? Porque ele tem um determinado formato anatômico, ele se contrai e aquele tecido, ele desestrutura a própria estrutura ali do canal vaginal, tá? E aí, o que a gente teve de resultado? A mulher, pela própria patologia da estenose vaginal, ela já tem um desconforto ali, que pode ser um desconforto, que tem alguma coisa estranha, ou já com presença de dor, tá? Mas mesmo com isso, elas mantinham a relação sexual. E muitas mencionavam que mantinham a prática sexual dolorosa com um parceiro para a manutenção do papel do que ela chama de papel de esposa. É meu papel de esposa manter relação sexual com meu marido. Eu tenho que fazer isso, tá? Então, é muito presente isso no discurso delas. Se a gente trabalha com a cultura, significa dizer que existe uma cultura patriarcal, né? Em que o homem é o dono da casa, provedor da família, né? Coordenador, né? Daquele núcleo familiar dele, ou de um núcleo maior, e que a esposa ela é submissa às suas vontades. Existe essa cultura. Essa cultura não chega nem a ser micro, tá? Ela pode ser mais fomentada em alguns espaços e menos fomentada em outros, né? Mas é uma cultura que está presente na sociedade. E, além disso, ela pensava, eu gosto do meu esposo. Se eu não manter essa relação, eu vou perder esse relacionamento. Tá? Então, elas se submetiam, elas já tinham, às vezes, a presença da dor e se submetiam, mesmo assim, a uma prática sexual dolorosa para a manutenção do relacionamento. Tá? Então, vocês percebem que é muito além do tratamento. Ela
ela teve ali acesso a um procedimento cirúrgico, ela teve acesso a uma bracterapia, que era o foco do tratamento, né? A cura, a recuperação do câncer, né? Da doença. Mas ela tem esses elementos sociais que influenciam ali e que passa desapercebido na clínica, né? Então passou ali, como é que você está? Tudo bem? Olha, já não tem mais nenhum sinal ali de tumoração, aí vai para a fisioterapia, se ela está conseguindo fazer a movimentação correta, está sentindo um desconforto ali ao andar, não está, está com presença de dor, então toma esse analgésico aqui de horário, até, ou então quando se necessário, mas a gente não pensa em elementos sociais que podem estar influenciando nessa experiência. E essa experiência repercute diretamente na saúde mental dela também, né? Então, pense aí nessa situação. Então, como possibilidade de intervenção, a gente pensar em amplas, né? Podemos trabalhar com essas mulheres, não só com essas, mas com outras mulheres também, a ideia do empoderamento feminino, que ela é dona do seu corpo, que ela não precisa se submeter a diversos elementos, né, sociais, patriarcais, o que a gente chama de masculinidade hegemônica. A gente pode também pensar em trazer o parceiro para o tratamento, que é uma coisa que a obstetrícia tem tentado fazer nos últimos anos, né? O pré-natal do parceiro. Se tratava muito a mulher ali com doenças sexualmente transmissíveis, né? Só que aquela patologia, a infecção sexualmente transmissível, ela sumia com o tratamento e retornava. Por quê? Porque o parceiro não era tratado, tá? Ou outras situações que eram vivenciadas ali no pré-natal, né? Então, se traz o parceiro para que ele compreenda a necessidade do que a mulher está fazendo ali, tá? Então, isso é uma possibilidade, né? Estratégias preventivas para a estenose vaginal, que a gente pense que várias coisas devem ser ofertadas a essas mulheres, algumas já são, tá? Como, por exemplo, orientações de modo geral, né? O uso de próteses vaginais, tá? Isso auxilia na pós-bracterapia. É importante que ela coloque a prótese vaginal, não, a prótese peniana no canal vaginal, né? Justamente para que evite que no pós-operatório haja o enrijecimento do tecido, apesar de ainda ocorrer, né, pode ocorrer, mas ele é uma estratégia que reduz a possibilidade, né? Só que mesmo assim, existem mulheres que se sentem constrangidas com aquele material, tá? Então, como eu vou chegar em casa com meu marido e dizer que eu vou ter que colocar este artigo aqui, né? Então, como é que ela vai fazer isso no ambiente familiar? Onde ela vai guardar aquilo? Né? Como é que ela vai transportar aquilo e se alguém vê? Então, a gente tem que pensar em todas essas estratégias para ofertar o melhor cuidado, né, para a mulher pós-bracterapia. Grupos também auxiliam, né, e pensar em políticas públicas de saúde também para este grupo, né. Então, é uma possibilidade. Podemos pensar em algo macro ou em algo também que, de repente, pode ser o município de Chapecó faça isso, porque existe uma recorrência de estenose vaginal mais do que o município de Xaxim, por exemplo. Tá? Então, a gente tem que pode haver políticas regionais, ou locais, na verdade, né? Quando a gente fala de políticas públicas, a gente não está falando especificamente de um programa nacional para a prevenção da estenose, tá? Então, são coisas que podem subsidiar a nossa prática ali e promover o cuidado ao paciente oncológico. E aí eu vou trazer, isso são as experiências que eu tive até o momento, né? Assim, tenho outros projetos que estão em andamento, eu não tenho um dado sólido para apresentar aqui para vocês. E algumas experiências exitosas fora do país têm se utilizado muito a metodologia qualitativa para se avaliar, né, o impacto de alguns programas sociais, de modo geral, e algumas estratégias de saúde, né, que foram empregadas para um grupo. Qual as experiências que esses grupos estão tendo com aquela estratégia ou com programas sociais que estão sendo apresentados, que foram apresentados, né, a eles. Então, foi avaliado o impacto, né, de um programa de saúde para um determinado grupo, tá? Então, isso aqui são 3 estudos de caso, né? O estudo de caso é um tipo de método dentro
da pesquisa qualitativa. Tem também, por exemplo, o impacto de uma mudança de regras ali em uma unidade de cuidado intensivo pediátrico, tá? Como essas regras impactaram na família do paciente, tendo em vista que essa unidade trabalhava com a ideia do cuidado centrado na família, tá? Esse aqui é mais social, tá? Surgiu na Espanha um processo de regeneração urbana. Existia um porto que não tinha mais funcionalidade, recuperou-se a funcionalidade e com essa recuperação voltou-se a habitação naquele espaço que estava desativado, tá? Que era um espaço, não vou dizer que de difícil acesso, mas que era um espaço que tinha se colocado à margem geograficamente. E aí, com esse retorno, surgiram outras demandas de saúde, tá? Quais são as demandas que aquele grupo ali que começou a colonizar aquele espaço teve? Se gerou um programa de saúde para promover a saúde, né, a qualidade de saúde ali daquelas pessoas, e, posteriormente a isso, foi feita uma pesquisa qualitativa para ver como é que tinha sido o impacto, tá, desse programa naquele grupo. E o último trabalho que eu apresento aqui para vocês foi a exploração, né, explorando a equidade de impacto, de um programa de intervenção de saúde materna e neonatal, tá? Então, foi na África do Sul, tá? Então, houve um programa numa zona rural, no sul da África, desculpa, no sul da Ásia e na África, e que foi avaliado posteriormente como esses grupos, né, rurais ali vivenciaram aquele programa, quais impactos que aquele programa promoveu naquela sociedade. E isso não é mensurável em números, tá? Existe uma avaliação numérica, né? Quantas pessoas foram atendidas, quantas crianças morreram, quantas crianças se mantêm vivas, qual a qualidade de vida dessas mulheres, quantas morreram no parto, quantas não morreram, mas existe uma avaliação qualitativa, tá? Como é que elas estão vivenciando agora essa realidade? Porque às vezes poderiam morrer tantas crianças que aí você tinha a maioria das mães, por exemplo, poderiam ter depressão. E agora, com a presença da prole ali, né, com o nascimento das crianças e a manutenção das suas vidas, pode ter uma mudança ali naquela sociedade, tá? Então, o estudo ele se foca nisso, né? Qual o impacto, né, disso naquela comunidade rural. Então, isso são algumas experiências exitosas, tá? Que têm ocorrido também da pesquisa qualitativa para avaliar programas ou intervenções já realizadas em determinados grupos sociais, tá? Quais são os entraves que a gente tem hoje, tá? Da pesquisa qualitativa no contexto da saúde, né? Da pesquisa de metodologia qualitativa no contexto da saúde. A gente trabalha fortemente com o modelo biomédico, tá? O modelo biomédico, ele não é o errado, né? Todo mundo endemoniza ele. Ele não é o errado. Ele não se sustenta sozinho, tá? Então, ele é focado ali no imediatismo, tá? Significa dizer que, pensando em pesquisa, o que eu tenho que produzir hoje, né, a partir das minhas pesquisas, tem que trazer um resultado pontual a curto prazo, tá? E a gente pode ter estudos que tenham resultado pontual e a curto prazo, mas a pesquisa qualitativa ela não consegue te dar esse retorno a curto prazo, tá? Só que como o modelo biomédico ele é o melhor visto aos olhos, né, até dos próprios governos, então o que é qualitativo, que demora mais, que existe até uma outra linguagem de escrita, que é embasado nas ciências humanas e sociais, que é tão odiada por governos autoritários, né? Então, isso já é colocado de lado. Eu mostrei ali para vocês, ao longo da apresentação dos meus trabalhos, a questão de grupos, né? Tem grupo para isso, grupo para aquilo, fazer um cuidado individualizado, que é aquele momento utópico que eu comentei para vocês, mas ele trabalha com recursos humanos limitados, o modelo biomédico. Então, pensando na realidade da enfermeira, eu tenho uma enfermeira para 30 pacientes. Ela trabalha 6 horas por dia, ou 8 horas por dia ali, né?
Então, ela não consegue fazer um planejamento de cuidado individualizado ao ponto de enxergar alguns elementos subjetivos com tanta profundidade para manejá-los ao longo daquela internação, tá? Ou até mesmo a enfermeira da atenção primária, porque ela tem visita domiciliar, ela tem produção ali de vacina, ela tem produção de consultas de pré-natal, de puerpério, consulta ao idoso, os programas de hiperdia, né, hipertensão, diabetes, ela tem que apresentar produção. Então, mesmo que ela faça um determinado movimento, ainda é limitado, tá? E o modelo biomédico, ele tenta trabalhar nessa lógica produtivista, né? Eu tenho que ter uma pessoa, um número menor de profissionais que tentam trabalhar um número maior de demandas possíveis, tá? Então, essas questões subjetivas são colocadas um pouco de lado, tá? Ele é um modelo um pouco mais hospitalocêntrico, tá? Ou clínico, né? Muito focado a causa e a intervenção, a causa e a intervenção. Mas a causa vista apenas como a patologia, né? Ele não vista como um problema social. E ela também coloca em xeque o rigor metodológico qualitativo, tá? Então, como a gente tem diversas situações que viraram jargão, como eu comentei para vocês, né? Pesquisa qualitativa, a gente vai perguntar como é que ele foi, se foi bem atendido ou não aqui, sim ou não, pesquisa qualitativa, tá? Então, como isso já virou um jargão, banalizou muito a ideia do que se chama pesquisa qualitativa. Então, dentro desse modelo, ela é vista negativa até pelas próprias banalizações e o não entendimento dela como um aspecto macro, tá? E ele é um modelo focado ali, como falei para vocês, né? Focado, eu tenho câncer, eu tenho que ter um quimioterápico para fazer a redução da remissão, né, daquele tumor. Então, eu tenho que produzir o produto daquilo, tem que resolver o meu problema a curto prazo, né? E acaba que a gente não coloca esse indivíduo que está ali, por exemplo, na mesa cirúrgica, né? A gente não coloca ele, a gente só vê ele naquele momento da mesa cirúrgica, a gente não entende que ele é um indivíduo social e, consequentemente, eu anulo todas as relações humanas, né, que ele tem, além do hospital, que podem influenciar no processo de tratamento. Fazendo uma analogia agora, só para a gente finalizar, pensando no Covid, né, nessa realidade que a gente tem vivenciado no momento, tá? Então, o Covid, né, a SARS-CoV-2, um vírus que causa, né, a Covid-19, ele foi identificado, né, pelos estudos lá patológicos, experimentais, e a epidemiologia me diz o quê? Que ele infecta seres humanos, como ele infecta, a forma de progressão dele, né, na sociedade, como ele tem progredido, se tem alta, se está em baixa. Isso é até que coordena, né, se a nossa região é vermelha, amarela, né, em qual bandeira a gente está naquele momento. Os estudos epidemiológicos mostram isso, né? E não se para de falar, né, na vacina. Né? Então, percebam que tudo isso é um dado objetivo, quantitativo. Então, eu olhei ali, consegui identificar objetivamente. É esse vírus se propaga assim, ó, os números registrados, né, nos sistemas de informação são esses. Faixa etária mais acometida é essa, número de mortes é isso, né? Então, eu consigo ver a evolução do vírus na sociedade. E mais, eu quero o quê? Eu quero a resolução desse probleminha aqui. Eu quero a vacina, e a vacina vai se for eficaz, né, ela consegue me livrar disso. E a vacina tem ali outros estudos quantitativos, né, os ensaios clínicos, por exemplo, para testar a eficácia dessa vacina em um determinado público ali, né. Esses são dados objetivos que eu tenho da realidade. O vírus, propagação, o público dele, né, que é o ser humano, e eu preciso ali de uma vacina para que consiga eliminá-lo da sociedade. Mas existem diversos outros elementos que vocês já devem ter visto na TV, alguns de vocês devem estar vivenciando isso, tá? Número de profissionais que estão sofrendo nesse período ali, durante o processo assistencial, né, durante a prática assistencial,
enfermeiros sem condição de trabalho, médicos sem condição de trabalho, profissionais da saúde de modo geral sem condições de trabalho, mas que estão atuando ali, tá? Famílias, né, que estão vivenciando o luto, né, porque até então a pessoa só tinha uma doença crônica. Doença crônica, né, ela tem o potencial de fatalidade, mas se controlado, uma diabetes, se controlado uma hipertensão, o indivíduo tem uma estimativa de vida até elevada, né? Mas com esse vírus, ele é visto, né, a epidemiologia mostra que ele é uma pessoa vulnerável. E aí as pessoas estão vivenciando processos de lutos inesperados, né? Então, a pessoa adoeceu segunda, na sexta-feira já foi feito, né, o próprio enterro. E o pior, no Brasil, por nós termos um país de tradição cristã, né, dá-se muito valor ao processo de velório, né? Então as pessoas velam os seus entes queridos antes, né, do sepultamento. E isso é um processo que é visto como extremamente importante. E alguns estudos estão mostrando que, como uma pessoa morre e automaticamente ela tem que ser sepultada por conta até do próprio controle biológico ali da doença, a retirada, né, desse espaço ali de velar um corpo, ele tem sido muito danoso para as pessoas, porque nas falas de alguns estudos, né, de alguns participantes que têm mostrado alguns estudos, tem sido apresentado alguns estudos, tais que eles falam assim: eu não pude me despedir da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, tá? Então, é como se foi pulado uma etapa que culturalmente já é colocada na nossa cultura que deve ser necessária, tá? Então, outra situação que está sendo vivenciada. Algo que vocês já viram também, existem diversos projetos na universidade para isso agora, né? Fake news. Como é que as pessoas estão se apropriando de informação falsa, tá? E por que pessoas produzem informações falsas? Qual o objetivo delas? Tá? A gente sabe que tem cunhos políticos, mas quais são os outros cunhos que existem ali? Tá? Existem questões políticas, né? Então, a própria forma como um governo encara a pandemia vai ter reflexo da forma como ela se propaga na sociedade. Tá? E o próprio isolamento social. O isolamento social, ele trouxe diversos problemas para a nossa sociedade. Depressão, aumento da violência doméstica a mulheres, a crianças, aumento do abuso sexual a mulher, a criança, tá? Então, isso também são questões que devem ser avaliadas subjetivamente. A gente pode quantificar ali, quanto aumentou nesse período o quantitativo de mulheres abusadas, de mulheres que sofreram violência doméstica. Tá, mas por que ela não sofria antes? Se sofria, com que frequência, né? O que influenciou ali esses homens a provocar, a promoverem maior violência doméstica nesse período? Tá? A gente não tem essa resposta, a gente sabe que isso está acontecendo. Existem pesquisadores já se dedicando a isso para entender o porquê aquilo talvez não acontecia antes, naquele núcleo ali familiar, e começou a acontecer. É a convivência? Que elemento ali está influenciando, está promovendo esta situação, tá? E não considerar esses elementos subjetivos, tá? Eu coloco aqui até a figura de um cego com cão-guia, né? É a gente fingir que a cegueira social. Eu olhar somente para a minha realidade, o universo ao qual eu estou inserido, o universo que eu falo não a Via Láctea, né? O universo social ali, né? Meu grupo social, né? As pessoas com quem eu me relaciono. É só olhar para ali e não olhar para além dos muros da minha casa, do meu quintal. Saber que existem outras famílias que têm outras realidades que são diferentes da minha. E uma coisa importante, vocês viram que eu comentei ali, que os estudos experimentais, os estudos epidemiológicos, ensaios clínicos, eles trazem importantes resultados para a nossa sociedade. Tá? Eles trazem coisas que a gente precisa saber e precisa receber de intervenção. Mas eu trago dados subjetivos. Se eu ignoro essas informações subjetivas, significa dizer também que eu tenho cegueira metodológica, tá? Que é um termo que a gente tem utilizado. Cegueira metodológica é eu dizer que somente o método qualitativo é bom, ou que eu dizer que o método quantitativo é bom.
Na verdade, o que a gente está querendo buscar aqui? É que não existe o melhor do que o outro, tá? Tanto o método quantitativo quanto o qualitativo, eles, eles se completam, tá? E os distintos métodos que são envolvidos dentro de uma pesquisa, né, um projeto de pesquisa para identificar uma realidade. Tá? Existe um movimento atual, ele ainda está ganhando força, né, já ganhou força internacionalmente, já é bem desenvolvido. No Brasil, ainda está um pouquinho mais lento, que é quando um pesquisador se propõe a conhecer uma realidade, que ele não se proponha mais em utilizar somente um método. Tá? Isso vai depender também do fenômeno que ele está estudando. Tá? Então, e que ele se proponha, por exemplo, eu vou utilizar a epidemiologia para me dizer a frequência de uma coisa, e vou utilizar o qualitativo para me dizer qual a experiência das pessoas com aquele fenômeno que eu estratifiquei ali, né, que eu consegui conhecer a partir dos números. Tá? Então, ele começa a fazer projetos que a gente chama de quanti-qualitativo, tá, que é um tipo, ou estudos mistos, né, que é outra questão. Então, tem se falado muito nisso. Então, é só para dizer que os métodos, eles não têm que brigar entre si, tá? Eu não tenho que dizer que o qualitativo é o melhor ou que o quantitativo é o melhor. Eu tenho que entender que, lembra daquela figura que eu mostrei lá, dos determinantes sociais? A sociedade, ela tem diversos elementos sociais que influenciam na forma como eu lido com o mundo. Se eu ignoro alguns elementos, eu estou reconhecendo aquela realidade de uma forma muito particular. Se eu amplio os meus métodos, significa dizer que eu alcanço maior conhecimento a respeito de um determinado fenômeno. Eu consigo descrevê-lo quantitativamente, qualitativamente e apresentá-lo para a sociedade com maior robustez de conhecimento. Para quem tiver mais interesse, né, para conhecer um pouco mais de metodologia qualitativa, alguns materiais ou participar de eventos sobre, até mesmo webinar, como tem sido feito aqui no grupo, neste grupo, existe na Universidade de Alberta, né, no Canadá, existe um Instituto Internacional para a Metodologia Qualitativa. Tá? Só jogar esse nomezinho lá no Google e vocês conseguem ter acesso ao Instituto. Tá? Ele é um instituto só focado na pesquisa qualitativa e ele tem pesquisas, né, revistas com foco, né, na metodologia qualitativa, eventos e outros tipos de materiais que vocês podem conhecer um pouco mais deste universo, né, para quem tiver interesse de se apropriar um pouco mais de conhecimento. Isso aqui são algumas referências que eu utilizei e muito obrigado.